Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Mais pertinho. Vocês vão indo para trás. Pode entrar. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre abusos que acontecem dentro não só da Umbanda, como em qualquer religião. Pode sentar. Pode sentar. Como em qualquer religião, coisas que acontecem e não devem acontecer. Principalmente dentro da Umbanda, no meu ponto de vista. Por quê? Quando as pessoas vão procurar a Umbanda, ela já está com muita dor, com muito sofrimento. Às vezes ela está com um problema tão grande, mas tão grande, que ela já passou pela Igreja Católica, ela já passou pela Igreja Evangélica, ela já passou pelos médicos, para depois vir procurar ajuda dentro da Umbanda. Então, assim, as pessoas que não conhecem a religião, elas procuraram ajuda em todos os lugares. A Umbanda, o Candomblé, eu acho que é o último caminho que as pessoas procuram. Então, quando elas já chegam com um nível de sofrimento tão grande que nós médiums, é o nosso dever tratar as pessoas que vêm nos procurar com respeito, com amor, com carinho, porque ela já tem as suas dores, ela já tem a sua história de dor, né? Então não cabe a nós fazer coisas dentro da religião que vai agredir ainda mais essas pessoas que tá vindo procurar ajuda. Tá bom? Que tipos de abusos que é recorrente de acontecer dentro das religiões que não deveriam acontecer? Abuso de poder, uma pessoa que é arrogante, que acha que manda, que acha que é o dono da verdade, que acha que deve ser obedecido. Só que pessoas assim, ela tem que entender que além de ela não prosperar, ela ainda está causando mais dores para as pessoas. Onde a pessoa quer ser um rei ou uma rainha e ter subalternos, pessoas que são mandadas. E na minha opinião, isso não está certo. A pessoa ser autoritária, a pessoa querer falar assim, não, porque eu sei, então vocês têm que fazer do meu jeito e acabou. Eu acho que tudo tem que ter uma explicação. Tem a forma certa de falar, tem a forma certa de ensinar. Não precisa ser tão melado igual eu, mas também não precisa ser ao extremo arrogante. Porque nós que estamos aqui na frente, nós estamos aqui para servir vocês, e não ao contrário. Dentro da nossa sabedoria. Nós estamos aqui para servir vocês. Qual é essa servidão? É ensinar, orientar e não agredir. Então, um abuso de poder dentro das religiões, eu acredito que não possa acontecer. Há certos momentos, é lógico que algumas pessoas precisam tomar um chacoalhão, mas isso não pode ser recorrente com todos, tá? Abusos psicológicos são tipos de abuso onde a pessoa usa da dor da pessoa para poder maltratar mais. Abusos emocional, fazer chantagem. Olha, se você não fizer isso aqui, meu Exu vai te matar. Olha, se você não fizer isso aqui, a minha pombogira vai acabar com a sua vida, vai matar seus filhos. Isso não acontece, gente. A pessoa tá vindo pedir ajuda. Ah, mas aí você tá falando que Exu e pombogira é bonzinho. Não. Exu e pombogira não é bonzinho. Não vamos romantizar Exu e pombogira. Porém, eles não vão matar um inocente. Só porque eu quero. Entende? E o outro tipo de abuso que eu acho horrível é o tipo de abuso sexual. Onde a gente vê frequentemente histórias que isso acontece,
Todo mundo aí conhece a história de João de Deus, que usou, né, de sua mediunidade, do seu trabalho, para abusar de diversas mulheres. E não é um caso à parte. Isso acontece muito. Isso acontece sempre em alguns lugares. E eu acho que tanto para mulher ou até às vezes homem, e principalmente para as crianças, isso são coisas que não devem acontecer. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, formas de que essas coisas possam ser evitadas. Se vocês puderem dar algumas ideias. Acredito que se achar algo fora do padrão, se questionar. Porque ter fé não é simplesmente sim, senhor, sim, senhor. Você pode ser uma pessoa pensante, ter fé, seguir um caminho, mas o questionamento é só uma questão de consciência, né? Uhum. E querer entender realmente o que está acontecendo. Sim. Sim, deve acreditar naquilo que está sendo proposto. Mas nós temos uma linha de o que é certo e o que é errado, o que é possível ali dentro ou não. Ou seja, se alguém passar a mão em mim dentro do barracão, vendo que existe malícia, porque pode, né, bater uma mão ali, mas se tem malícia, isso não é correto dentro do barracão. Então é o questionamento. E chegar no momento certo, perguntar, né? Pedir orientação sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas carregam isso para dentro, né? Por vergonha. Principalmente por receio, vergonha. Medo de punição, algo assim. É porque às vezes o sacerdote usa das próprias entidades, o nome das próprias entidades, para fazer a chantagem emocional. Olha, eu tô fazendo isso aqui com você, mas se você contar para alguém, eu vou mandar meu eixo te matar. Vou terminar de destruir sua vida. Mas o que eu quero que fique claro é que essas coisas não são assim. Quem tá errado é quem tá fazendo. Igual, atendimento dentro da Umbanda é dentro do salão. Não tem sala à parte. É na frente de todos. É dentro do salão, é dentro da gira, é dentro da cerca do terreiro. Não existe atendimento fora desse espaço. Porque senão não precisava abrir gira. Lugares que faz atendimento aonde a pessoa não faz gira, ela atende esporadicamente uma ou outra pessoa. Eu acredito que é obrigação da pessoa que vai atender ter um cambone junto. Tem que ter um cambone junto. Se não confia, nem vai. Mas o ideal é ter um cambone junto. Pediu para ir num dia que é fora do trabalho, por exemplo, nossa gira é no domingo, pedir para vir na quarta-feira, não venha sozinho. Traz um amigo, uma amiga. Não deixa a criança ser atendida sozinho. De forma alguma. O atendimento para uma criança tem que ser dentro do salão. Não existe atendimento fora desse espaço. Aqui, né, no terreiro aconteceu uma vez o seu Zé pedir para ir lá dentro da tronqueira conversar com uma pessoa. Nesse dia foi chamado. Uma pessoa para ficar junto, para servir de cambone. E isso porque eu sou mulher. Então, assim, você vai num lugar onde a pessoa te agride verbalmente, te agride fisicamente, porque eu já tenho relatos também de pessoas que incorpora a entidade e dá na cara das pessoas, né? Então, uma agressão física, uma agressão verbal. Exu e Pombogira fala palavrão, de vez em quando eles passam, né, perde um pouquinho a linha, porque tem pessoas que precisam tomar um chacoalhão. Mas se for em excesso, também não é benéfico. Não tem benefício nenhum. A pessoa vem procurar ajuda, a entidade está ali, xingando, falando palavrão, né? Te diminuindo, falando que você não serve para nada. Às vezes, já pensou, a pessoa está com depressão, aí ela chega dentro do terreiro, né? Aí ela já se sente menos, ela já está se sentindo uma pessoa inútil,
né? Aí a entidade chega na pessoa, você é um inútil, você não faz nada, a pessoa sai do terreiro, vai lá e se mata. Então é uma responsabilidade muito grande isso. Tá lidando com pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Agressão física também é uma coisa que sofreu agressão física, sai do terreiro e vai pra delegacia. Vai denunciar. Denuncia mesmo. É cadeia. Agressão sexual, então, abuso sexual, então, não devem se calar. Tem que ser disposto, tem que falar. Porque essas coisas precisam acabar. Uma religião é para ajudar as pessoas, não para outras coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Abuso, sendo ele de qualquer espécie que aconteça dentro das religiões, é algo muito complicado de se tratar, de se falar. Tanto o abuso psicológico quanto a manipulação com relação ao medo, né, que as pessoas sentem das entidades, em especial as entidades Exus e Pombogiras, que são entidades que causam medo, tanto dentro da sua própria religião, que é a Umbanda e o Candomblé, como dentro da igreja. Uhum. Como eu já fui da igreja, eu estou te falando, porque lá dentro eles também são vistos como demônios, né? Então as pessoas sempre têm medo. Uhum. Mas a denúncia de um abuso psicológico, de abuso físico ou de abuso sexual, ela se torna difícil quando uma pessoa ela chega dentro de uma religião, ela vai buscar ajuda. A maioria das vezes, essas pessoas elas estão quebradas, psicologicamente, emocionalmente, quebradas. É o meu caso, quando eu cheguei. Então eu estive dentro de um terreiro que a dona do terreiro, eu não sei se ela gostava ou não de mulheres, não vem ao caso agora, mas ela dizia sempre que o Exu dela, que era o Exu veludo, ele queria que eu ficasse, que eu estivesse junto, que toda a gira fosse participar, eu estivesse junto. Ela trocou os móveis do quarto, comprou uma cama e me chamou para ver a cama que ela comprou, que o Exu mandou comprar, porque era a pupila dele, a veludada dele. Uhum. Então ele não queria que eu estivesse falando com outras entidades, tomando passe de outras entidades e tivesse controle sobre os dias que eu vou ou que eu não vou. Eu tinha que estar lá. Eu era ameaçada com isso. Uhum. Tanto que até hoje eu tenho uma certa dificuldade, quando alguém fala de Exu veludo, eu tenho uma certa dificuldade de gostar dele, de entender ele ou de querer até cambonar. Se eu ouvir a pessoa falar, eu tenho um Exu veludo, eu não gosto muito desse nome. Uhum. Você acabou criando um trauma. Eu criei um trauma porque a pessoa sempre dizia que ela estava com o Exu dela, mesmo que ela estivesse altamente, absolutamente alcoolizada, agressiva. Eu não sei, ela encarnou na minha, né? E ela queria de qualquer... Ela me abraçava, me beijava, ela não falava que era o Exu que mandava ela me abraçar, ela ficava me pegando, sabe? Me cobrando, me mandando mensagens, me cobrando se eu ia estar lá, onde que eu estava, o que que eu estava. Eu não tinha um relacionamento nem com ela, nem com o Exu dela, mas ela me fez sair do terreiro por causa disso. Mas o que tinha me feito ir até lá, era uma amiga que frequentava o mesmo lugar e eu fui, mas por eu estar naquela situação emocionalmente destruída, eu achei que seria bacana estar naquele lugar. Mas quando eu vi que começou a exagerar, aí eu disse pra ela que ia sair. Uhum. Ela falou assim que eu não podia sair. Que aonde eu tivesse, esse Exu ele ia me perseguir. Uhum. Ele não ia deixar eu ter nenhum tipo de relacionamento, eu não ia ficar com ninguém se não ficasse ali, naquele lugar. Uhum. E eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Aqui, com você, nessa situação, é que eu não vou ficar. Uhum. Entendeu? Eu não posso viver num lugar com medo. Eu mesma sofri um abuso também, né? Da pessoa incorporada no Exu Caveira, né? Ele me cobrir com a capa e falar, sua vida só vai melhorar se você dormir com o meu cavalo. Você tem que dormir com o meu cavalo para sua vida melhorar. É difícil, é bem difícil esse tipo de situação. E isso foi aqui no Japão. E não é esses abusos, a gente tem que pensar assim, não é só os guias da esquerda. Eu já fui abusado não, mas quase fui abusado por uma cigana, né? Porque eu tinha que dormir com a filha, porque o meu cigano supostamente era a esposa dela. Então. Ou seja, né? A gente precisa lembrar que assim, é mais fácil a pessoa associar a Exu, mas também tem relatos dos guias, sim. Né? É igual uma história que eu conheci, onde o homem,
ele pediu para uma moça, né, ir num dia separado da gira na casa, porque tinha que fazer um trabalho, porque assim, era igual aqui em casa, o terreiro dentro da casa desse cara, né? Aí pediu para ir num dia à parte da gira para fazer um trabalho. Chegou lá, ele trancou a porta, escondeu a chave e disse que incorporou seu Zé. Aí disse que seu Zé falava que ela só ia conseguir sair, a chave só ia aparecer se ela com ele. Acabou fazendo. Nossa. Né? Acabou fazendo. Ela foi obrigada a fazer, porque ela estava sozinha. Ela nem pensou em levar alguém junto. Entende? Então, assim, são coisas que... eu falo que mau caráter existe em qualquer lugar. Seja ela dentro da igreja, seja ela dentro do trabalho, seja ela dentro da Umbanda, do Candomblé. Gente mau caráter tá em todo lugar. E não dá pra perceber na cara. E nem no sorriso. Gente mau caráter, porque isso daí pra mim é mau caratismo, tem em todo lugar. Não é porque é mãe de santo ou pai de santo que não vai ser mau caráter. Então, assim, tem gente que abusa o poder que carrega para poder fazer essas coisas. E o que eu fico mais sentida é que não é uma historinha ou outra. Quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu pesquisei na internet, tem um sacerdote, né, vamos dizer assim, um sacerdote, que ele acabou de ser preso, tem um mês, né, lá em Campinas, por causa de ter abusado de várias mulheres. Porque ele chamava as mulheres para ir fora da gira para fazer trabalho, né? E ali ele abusava das mulheres. Se eu não me engano, foram 5 ou 6 até o momento. Então, assim, não é uma história porque a mídia também ela não vai ficar sabendo de todo, né? De todos os casos que acontecem. A mídia ela vai saber de um caso ou outro. E os que não são denunciados? Né? Então, assim, se vocês passarem por alguma coisa dentro desse sentido, onde você for, independente se é igreja, se é umbanda, se é candomblé, seja onde for, nunca mais volte lá, porque... E, se possível, denuncie. Porque isso acaba sujando o nome da nossa religião. Nossa religião já é super atacada. A gente já é adorador de um demônio. Né? E aí pega e acontece essas coisas dentro do terreiro, coisa que não era para acontecer. Porque a pessoa que está à frente, principalmente, ela sabe o peso do machado de Xangô. Ela sabe o peso da justiça de Xangô. Ela sabe o peso de tomar um cacete de Exu, porque a gente toma. Eu, sem errar dessa forma, eu já tomo. Então, assim, atendimentos sempre dentro do salão. Vai fazer atendimento em criança? Não deixa a criança aí sozinha. Ah, mas tem 13 anos, tem 14 anos, já sabe o que faz. Não sabe. Não sabe. Eles acham que sabe. A gente que já passou dos 40, a gente já tem noção que 13, 14 anos acha que sabe. Né? Essas coisas não podem acontecer. Terreiro é união, terreiro é amor, terreiro é caridade, terreiro é louvação às entidades. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lu, quer aumentar? Quer falar alguma coisinha? Eu acho que uma coisa também que pode ajudar é a omissão. As pessoas serem menos omissas. Às vezes o irmão do santo sabe o que está acontecendo e todo mundo se omite com medo do pai de santo. Sim. A omissão também ajuda muito, né? Uhum. É porque, assim, às vezes, principalmente desses tempos pra cá, a Umbanda, ela tá aparecendo bastante dentro da mídia, né? Tem o TikTok, tem o YouTube, então tem bastante canais onde a gente tira aquele medo, né? Das pessoas procurarem a religião. Só que as pessoas chegam na religião e falam assim, não, eu vou lá conhecer. Né? Porque a gente que está aqui como influencer na internet, a gente fala, não, o terreiro é bom,
Vai. Só que ninguém fala, olha, vai, mas toma cuidado com isso. Então, as pessoas que chegam na religião pela primeira vez, né, e elas passam por isso, por esses tipos de coisas, elas acham que, será que é normal? Fica aquele ponto de interrogação. Fica aquele ponto de interrogação. Será que é assim mesmo? Ah, é porque eu ouvi dizer que Pombogira é mulher da noite. Ah, porque o Exu é o demônio, então eles devem fazer isso. Porque também eu já vi Pombogira, né, dando consulta para uma pessoa e falar, olha, para sua vida, para um rapaz, para sua vida melhorar, você tem que dormir com a minha matéria. Isso vindo de uma mulher. Então não é só homem que usa, né? Mulher também. Eu já ouvi dizer de assédio ao contrário, da assistência chegar no médico. Sim. E aí a assistência ficar querendo ir no espírito, e o médico era consciente, ele relatou que ele teve que falar que era casando. Que queria ir se entregando, conversando, sim. falando. Ah, e também tem um abuso da assistência com os médiums dentro da gira. Também tem um abuso da assistência com o pessoal do atabaque, com os ogãs. Também tem o abuso contrário, né? Mostra que é pro ser humano, né? Sim. Não tem necessidade de estar um espírito. Às vezes é mais fácil falar que está com aquele espírito, mas é o que a senhora já disse, é inoperante. É a índole da pessoa. Também acontece. Eu conheci uma pessoa, conheci assim, dentro do terreiro, toda vez que vinha tomar passe, gostava de tomar passe com a minha moça. Só que ele queria algo mais com a minha moça, não era nem comigo, porque ele estava apaixonado pela minha moça. Decepção. Verdade. Mas acontece, gente. E eu não era mãe de santo, eu era médium, né? Só do terreiro. Então, assim, acontece esses abusos ao contrário também. Assim, um terreiro ideal que eu conheci, né? Que foi do pai Paulo, Ludogero, e da mãe dele, né? O terreiro da Santa Rita de Cássia, que fica lá no Jabaquara. Eu vi um modelo de terreiro, assim, que é perfeito. A coisa mais linda de se ver. Aonde fica assistência, né? Aí fica homem para um lado, mulher para o outro. Na hora de dar o passe, crianças sempre com as mulheres, né? Com a matéria sempre mulheres, né? E depois do passe nos adultos, tinha duas portinhas. A portinha dos homens para passar com os homens e a portinha das mulheres para passar com as médiuns mulheres, para não ter esse problema. Tanto que sempre dizem que a derrota de um dos médiuns né, para médium mulher é o homem e para o médium homem é a mulher. Então, assim, foi um terreiro que eu conheci e eu falei, gente, que coisa mais linda. A organização, sabe? A forma com que eles conduziram, principalmente no momento de passe. Aqui no nosso terreiro é meio complicado de fazer isso ainda, mas eu achei, assim, é um terreiro modelo. Não é querendo puxar saco, mas eu conheci o terreiro do pai Paulo Ludogero e conheci o terreiro da mãe dele, né? E foram dois terreiros, assim, que eu amei. E pela forma que eles fizeram de assistência mulher passar com médium mulher e assistência homem passar com médium homem, eu achei magnífico aquilo. Será que não limita quê? alguma coisa? Não sei, mas fica estranho, né? Porque assim, pensando em assédio, eu entendo. Pensando no sagrado... É porque a forma deles trabalhar é uma forma diferente da nossa, né? É uma outra doutrina, né? Mas eu gostei, de verdade eu gostei. Eu entendo essa forma de limitar, porque às vezes a entidade de uma mulher precisa conversar com um rapaz, ou vice-versa. Mas mesmo assim eu gostei, entendeu? Eles fazem isso justamente para evitar esses tipos de abuso, entendeu? Então, mas aí no caso, vamos supor que a assistência, ela queira falar com o seu marabu, e é uma mulher. A assistência mulher queira falar com o seu marabu, não pode?
Então, o complicado é justamente isso, né? É que, na verdade... Não é permitido. É que... Hã? Então não é permitido. Não. É a forma deles trabalhar, né? Mas, assim, eu gostei, né? Dentro do nosso terreiro, isso é meio complicado de fazer. Pela nossa doutrina, entende? Mas, assim, eu achei que é um modelo muito bom para evitar esses tipos de abuso. Tirando que a mãezinha dele é um amor de pessoa, né? Fui muito bem recebida lá. O pai Paulo Dogero, né? Ele me tratou com muito carinho também, então não tenho o que falar deles, né? E o terreiro é a coisa mais linda, gente. Linda mesmo. Então, assim, voltando ao assunto, né? De abuso, né? Se vocês aí de casa passarem por coisas parecidas, se alguém for arrogante o suficiente para você se sentir mal, né? Porque você vai no terreiro para pedir ajuda, você tem que sair mais leve de lá. Pelo menos no sentimento. Né, Lu? Tem que sair se sentindo bem. Tem que sair mais animada, né? Tem que se sair mais leve. Porque assim, sabe qual é o maior problema? É que como as pessoas estão quebradas, doídas, sofrendo, às vezes com doença física, doenças emocionais, né? Doenças espirituais, quando ela começa a frequentar o terreiro, aí a vida começa a melhorar, porque a gente tira aquilo, acaba tirando aquelas coisas que estão atrapalhando o caminho da pessoa. Aí a pessoa vê que a vida começa a melhorar, né? Então ela volta no terreiro, e infelizmente algumas pessoas colocam o pai de santo e a mãe de santo num pedestal, que é Deus no céu e a pessoa na terra. Tudo que a pessoa falar é amém. O senhor tá certo, a senhora tá certa. E não é assim. Eu não preciso estar... O dia que eu tiver no pedestal, eu vou estar ali, ó. Não, lá fora. Eu não sou santa, eu também erro. Eu também tenho dias ruins. Eu também tenho dia que tô cansada. Tem dia que eu tô mal-humorada. Então tem dia que eu posso ser um pouquinho mais arrogante, de dar uma resposta mal dada. Mas isso não pode ser recorrente. Isso não pode ser com todos a todo momento. Então, para você ir conhecer um terreiro, você tem que sair de lá bem. E também não pode se tornar uma pessoa fanática. Achar que a pessoa tá certa em tudo, né? Tudo que ela mandar eu obedeço. E não é sempre assim. Principalmente quem tá na assistência. Não é sempre assim. Tem que ter a dosagem. Não, eu vou fazer isso porque tá dentro. Ah, mas eu tô com dúvida. Se tiver com dúvida, tem internet para tirar a dúvida, tem um monte de grupo de WhatsApp, tem um monte de grupo em Facebook, tem vários locais onde vocês podem tirar as suas dúvidas. Tem vários lugares onde vocês podem perguntar se está dentro da doutrina, se aquilo faz sentido, se está certo. Por exemplo, vai ter que fazer uma limpeza, um descarrego, ou vai tirar um ebó, né? A pessoa não tem que ficar pegando em partes. Ficar passando a mão em partes. Independente se é homem, se é mulher. Tem ebó, tem limpeza, tem descarrego, onde a gente tem que passar no corpo da pessoa. Mas isso vai ser passado no ori, na cabeça, né? Aqui, nos ombros, barriga, costa, pulou pra coxa, pra baixo. Algumas partes não tem que passar. Porque aí, nesse momento que a pessoa se aproveita pra dar uma... Entendeu? Então, são coisas que dá pra ser evitado. Se acontecer isso, nunca mais volte lá, pelo menos.
Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. No caso, eu gostaria que a mãe falasse, né, depois para os seus seguidores que eles não tenham medo de denunciar, independente se vão acreditar ou não. Porque quando eu comecei a sofrer esse tipo de abuso dentro desse terreiro, que eu achei muito estranho o comportamento, eu conversei com a nossa mãe pequena e ela falou assim, eu não sei, eu acho que tá errado, mas eu não posso ficar dando palpite no terreiro dos outros. E logo depois que eu conversei com ela sobre isso, você apareceu na minha vida. E aí o que aconteceu? Eu falei pra você o que estava acontecendo e você disse, está absolutamente errado. E eu disse, mas a mulher tá me ameaçando com as entidades dela, né? Sim. E aí o seu Zé falou assim, se é eu que tô te guardando, é eu que tô te guardando. O que acontece de diferente dentro da Umbanda? Se você sofre esse tipo de abuso dentro da Umbanda, você tem que ter consciência de que a sua própria ancestralidade, as suas entidades, elas vão te cuidar, vão te proteger, Sim. vão te livrar disso. Aham. Quando eu sofri o abuso dentro da igreja, quando eu fui assediada por um pastor, eu não tive esse mesmo privilégio, né, digamos assim, de ser socorrida, Uhum. não é verdade? Pelas minhas entidades, né? Quando o pastor ele me assediou, eu não tive oportunidade de ninguém acreditou, ninguém vai acreditar. Quem vai acreditar que um pastorzão poderosão ele tá assediando as missionárias? Ninguém vai acreditar nisso. Aham. Principalmente a esposa dele. Sim. Mas na Umbanda foi diferente, o acolhimento foi diferente. Por mais que eu estivesse sendo ameaçada com uma entidade que não é o que as pessoas pensam, porque Exu e Pombogira, eles não são demônios, mas eles também não ficam acalentando injustiça. Sim. Eles não vão fazer mal pra você se você denunciar o mal que estão fazendo pra você. Verdade. Porque eles são justos. Sim. Se tem caminho, se tem justiça, é com eles, né? Então você passou abuso pela igreja também. Pra igreja também. Na Eu fui assediada na igreja católica por um padre. Aham. Eu fui assediada na igreja crente quando era missionária por um pastor, né? Que também me trancou numa salinha para conversar e também queria subir a minha saia. Mas ninguém vai acreditar nisso. Por quê? Porque eu sou só uma missionária. Ele não, ele é o pastor dono de tudo, né? De vários ministérios. Então, a gente não... Ninguém acredita, Aham. entendeu? Nesse tipo de abuso. Mas que eu quero que Então, as o pessoas... ideal é sair dali e ir pra delegacia. Então, mas aí o que acontece? A gente tem medo porque a gente tá sozinho. A gente, mulher principalmente, a gente já sabe que as outras podem não acreditar em você, isso vai se tornar apenas uma grande confusão e a errada sempre vai ser você. Aham. Mas eu assim, pela experiência que eu tive, eu digo mesmo de peito aberto e falo com todas as letras, não tenham medo. Aham. Denunciem, converse, vá mesmo em delegacia, vá em qualquer lugar que tiver que ir, mas vai. Não se calem diante de abusos, tanto sexuais, quanto psicológicos, quanto manipulação e quanto mentiras. Não se dobrem diante disso. Sim. Em qualquer religião que você tiver. Mas olha, dentro da Umbanda o bagulho é mais embaixo, porque as suas entidades elas vão te proteger, então não tenha medo de Exu dos outros não, que você também tem o seu. Verdade. Agora ela dá um chute de verdade. Obrigada. Que falou que eu Maria Patilha. O Daniel fala assim, mãe. Então, fica resumido assim. Atendimentos sempre dentro do salão, independente da religião, tá? Atendimento em criança. Nunca deixe seus filhos serem atendidos sozinhos, em hipótese nenhuma. Vai ser atendido para fazer qualquer coisa em dia, fora do trabalho, leve alguém junto. Aconteceu algo, não tenha medo. Ah, porque Exu vai matar, porque não sei o que vai acontecer, vai isso, vai aquilo. Não tenha medo, denuncie. Não vamos mais deixar essas coisas acontecer. Porque se você se cala, vai acontecer com outra, e com outra, e com outra, e com outra. Ah, mas por que as entidades não fecham um terreiro assim? Porque a espiritualidade deixa para ver até onde vai chegar. E querendo ou não, algumas pessoas ainda são socorridas. Porque pode ser que o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo, seja mau caráter, mas não serão todos que serão mau caráter dentro da corrente, dentro do trabalho. Então, às vezes, a própria espiritualidade deixa, né, esses terreiros abertos e também deixa esses terreiros abertos porque tem gente que merece passar. Porque às vezes ela é tão ruim, mas tão ruim, que ainda fica dentro da justiça.
Tem terreiro bom e tem terreiro ruim. Eu sempre falo que os terreiros bons são bons e os ruins também são bons, porque no mínimo vai servir de exemplo para a gente não seguir. Grupo de marmota na internet é o que mais tem. Vídeo de marmota na internet é o que mais tem. De gente fazendo coisas erradas. Uma vez eu vi uma pessoa incorporada, entre aspas, numa pombogira, segurando um revólver e dançando o trá. Né? Então, assim, tem muita coisa que é fora. Tem muita coisa que é fora. Tá bom, gente? Eu espero que vocês aí de casa se conscientize disso. Peço para vocês viralizarem esse vídeo, que vocês compartilhem essa informação para o maior número de pessoas possíveis, para todos os seus conhecidos, porque essa informação tem que chegar a todos. Tem que chegar. Para que a gente possa, né, salvar pessoas, salvar mulheres, salvar crianças dessas coisas. Eu peço a colaboração de vocês, para vocês estarem compartilhando esse vídeo, porque muita gente que não conhece a religião, infelizmente, passa por isso, por esses tipos de abuso dentro da religião. Isso sem contar nos abusos financeiros, né? Mas, aí é cada um com a sua doutrina, tá bom? Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. Axé!